Boa noite, doutor Nelson, boa noite, doutor Lamartine, boa noite aos internautas, boa noite àqueles que nos ouvem, profissionais de educação física, estudantes, amantes do olimpismo. Nós estamos iniciando aqui uma comemoração de um dia que nós consideramos muito importante, em que pese acharmos que poucas pessoas, principalmente da área educacional, dão valor a isso. Mas nós comemoramos um dia importante que deveria ter um significado para a cidadania e para a formação muito maior. Hoje nós comemoramos o Dia Olímpico e nós convidamos duas pessoas ilustres, com enorme envolvimento no movimento olímpico, para interagir conosco. Não vou, impossível relatar aqui a formação e toda a gama de experiência desses dois preeminentes profissionais de educação física. Farei apenas algumas referências e, durante as respectivas falas, os colegas discorrerão um pouco mais sobre as suas experiências, os seus envolvimentos e, principalmente, a sua história dentro do movimento olímpico. Estou me referindo diretamente ao professor Dr. Lamartine Pereira da Costa, que é membro do Conselho de Pesquisa do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne, membro da WADA, professor visitante da Universidade Técnica de Lisboa, da Universidade de Portugal e, evidentemente, da Academia Olímpica Internacional. O professor Dr. Nelson Todt, que é presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e membro do board do Comitê Internacional Pierre de Coubertin. O Dia Olímpico é comemorado sempre no dia 23 de junho, e a data marca o aniversário da fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894. E o principal objetivo é promover o olimpismo e o movimento olímpico em todo o mundo, tendo como marco esse dia. A comemoração foi estabelecida pelo COI em assembleia e deveria ser comemorada ao redor do planeta, celebrando o movimento olímpico e todos os seus valores. Valores essenciais para a vida, para a sociedade, para a cidadania e, principalmente, a sua contribuição para a sociedade. Trata-se de uma celebração global. Ainda há pouco, o presidente Nelson Todt comentava aqui a respeito de eventos internacionais que estão ocorrendo a respeito desse dia, que é muito importante, pois é necessário, faz-se necessário realmente resgatar a questão do Dia Olímpico. É dia de se promover os valores éticos, a responsabilidade, o trabalho em equipe, a autoconfiança, respeito às regras e aos adversários. E, evidentemente, aos desafios e todos os benefícios da saúde, confraternização e consagramento que o movimento olímpico sempre nos traz, principalmente em busca da paz. Vamos conversar um pouco hoje aqui sobre a importância do movimento olímpico, o seu significado, seu valor, os desafios para a sua implementação e as oportunidades perdidas nos 10 anos de mega eventos esportivos promovidos no Brasil, assim como a respeito dos centros de estudos olímpicos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Dr. Nelson Todt, presidente do Comitê Brasileiro Barão de Coubertin, para falar um pouco sobre a importância desse dia e o significado do movimento olímpico. Boa noite, professor Dr. Todt, por gentileza. Boa noite, Jorge, professor Jorge Staihilber, figura histórica da nossa educação física, né? Eu tenho o privilégio de estar compartilhando essa live hoje com dois nomes de grande relevância para a educação física nacional e por que não dizer também internacional. Lamartine colocou recentemente também no seu currículo, né, o título de doutor honoris causa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o que nos encheu de orgulho aqui na nossa universidade e que nem de perto, né, dá de volta um pouco de tudo que ele significa para a educação física nacional, né, Jorge? Então,
Para mim é um privilégio estar com vocês num dia que, como tu já disseste muito bem, um dia que é muito especial para quem é da educação física. Então, aqui já saúdo a todos, né, profissionais de educação física do nosso país, que certamente tem muito para pensar no que representa o dia de hoje. Diferente de que muita gente possa pensar, hoje não se celebra o aniversário dos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos foram iniciados 2 anos depois da criação do Comitê Olímpico Internacional, em 1894. Foi a execução dos Jogos teve sua abertura no dia 6 de abril de 1896, em Atenas. Então, o que celebramos nesse dia, respondendo a tua pergunta, Jorge, é muito simples. Nós celebramos a criação do movimento olímpico moderno e tudo que ele representa, especialmente pela sua filosofia, o olimpismo, que foi baseada em valores humanos, que hoje nós chamamos aqui, nesse caso, de valores olímpicos, né, idealizados por Pierre de Coubertin. Eu acho que, resumidamente, né, é o que a gente pode ressaltar, né, inicialmente, sobre a importância da data de hoje, né? Evidentemente, com tudo que está acontecendo agora no mundo, né, a gente pode ter também uma oportunidade para estar refletindo sobre o futuro do esporte, dos próprios Jogos Olímpicos, né, já que o próprio Barão Pierre de Coubertin enfrentou crises dessa natureza, em proporções diferentes, claro, a Guerra Mundial, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, né? E também, logo depois da Guerra Mundial, a grande epidemia da gripe espanhola, né? Que arrasou e dizimou milhões de vidas. Então, acho que é um convite à reflexão o dia de hoje, e nada melhor do que um bom um debate para a gente poder estar verificando essas coisas aqui com vocês. Professor doutor Lamartine Pereira da Costa, sua primeira manifestação em relação à importância do movimento olímpico. Caiu? Antes espero ele voltar. Só resgatando uma fala aqui do doutor Nelson, que me parece bastante pertinente neste momento, que é fazer a separação entre o evento das competições realizadas pelos Jogos Olímpicos e a questão do olimpismo, né, do movimento olímpico. O que isso representa? Mesmo entendendo que os Jogos Olímpicos, por uma questão, evidentemente, de segurança, tiveram que ser transferidos, a questão do olimpismo não muda, pelo contrário. Me parece que o esporte, cada vez mais, inclusive por conta da pandemia, deve ser ressaltada a questão desse valor. Mas o presidente, desculpa, o amigo, companheiro Martim Pereira da Costa voltou, eu peço a ele então que faça as primeiras considerações em relação à questão do movimento olímpico, da importância do olimpismo. Lamartine. Há interrupções sucessivas aqui comigo. Eu vejo sempre vocês, mas o som não está bom. E a imagem desaparece. Mas tudo bem, vamos em frente, que eu estou também ligando 2 computadores aqui do lado. Esse eu multiplico as possibilidades de contato. Até onde que eu peguei, vocês estão chamando a atenção do que está acontecendo com o movimento olímpico, tendo em vista o seu passado e as condições atuais e o seu futuro. Nós sabemos que estamos lidando com uma coisa muito importante para o esporte. Durante quase um século, foi o ponto do esporte mais importante que puxou todas as demais organizações de esporte do mundo. Isso considerando a competição em si, os Jogos Olímpicos, né, que é o ponto culminante das atividades esportivas no mundo inteiro. Mas atrás disso existe as condições de entender melhor o fenômeno desportivo, que também muitas vezes chama de estudos olímpicos, né? E também o grande número de pessoas que estudam esse assunto no mundo inteiro. Então, existe, de fato, um interesse
de acompanhar teoricamente, academicamente, escolarmente, o que acontece com o movimento olímpico. Atrás disso tem o movimento de Coubertin, que eu prefiro que depois que o Nelson possa dizer alguma coisa. Da minha parte, eu só gostaria de dizer que nunca foi tão importante o movimento olímpico como agora, que nesse momento é de mudanças. Nós estamos próximos a encontrar situações desconhecidas para o esporte. E como no passado, diante de grandes crises, e eu vou chamar a atenção rapidamente dessas considerações, dessas condições, nunca foi tão importante como no passado nós termos um grande movimento atrás de nós que vai procurar se renovar e conduzir o processo que já tem mais de 100 anos e que, de certa forma, lidera a educação física e o esporte no mundo. É isso que eu gostaria de deixar em registro, porque eu acho que o momento é muito importante para ser considerado. Só para voltar ao passado num minuto, eu chamo a atenção que o Pierre de Coubertin, ele é o criador do movimento olímpico no mundo, como todos sabem, ele enfrentou uma situação parecida com a atual logo do final da Primeira Guerra Mundial. Havia uma epidemia gigantesca, muito maior do que a atual. Não há comparação. Morreram 50 milhões de pessoas no mundo naquela época. Isso num curto intervalo de tempo. Além do mais, o mundo estava estilhaçado, com as economias europeias praticamente destruídas, grande parte da Europa, pelo menos. E, mesmo assim, o movimento olímpico soube rearrumar as suas convicções, as suas teorizações. Caiu de novo? Bom, nós vamos conviver com essa, não vou chamar de epidemia, mas com essas questões tecnológicas, né? A tecnologia é excelente, tem facilitado muito, inclusive, a possibilidade desses encontros, dessas conversas, etc., mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, nós pega essa surpresa. Em alguns lugares, a internet não funciona tão bem e acaba interrompendo a falha. Vou aproveitar a provocação do Lamartine e pedir ao Nelson Todd, então, que fale um pouco sobre o Comitê Barão de Coubertin, para que as pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Por favor, Nelson. Jorge, eu estava até completando, eu e o Lamartine temos discutido muito sobre esses temas, né? Primeiro, do que está acontecendo aí nesse contexto de pandemia, né? E pensando justamente em soluções olhando para o passado também. Era o que o Lamartine dizia agora. Imagina um comitê recém-criado, né, no início do século passado, né, tendo que lidar primeiro com uma guerra mundial, depois com uma situação de uma gripe espanhola. Então, que soluções que o Coubertin passou? Claro que ele não tinha o que fazer, a guerra aconteceu, mas assim que terminou a guerra, houve um chamamento das pessoas que se envolviam com o esporte no mundo justamente para tentar usar o esporte como ferramenta de uma reconstrução, né, da sociedade, seja pela guerra mundial, seja pela questão da gripe espanhola. E, de certa forma, vejam o papel que a educação física hoje está tendo no mundo, né? Olha as campanhas, os professores de educação física se mobilizando, as pessoas clamando pela necessidade de movimento, né, Jorge? Então, de certa forma, isso é um exemplo que a gente busca lá no Coubertin no passado. Então, tu me fazes a pergunta agora sobre o Comitê Brasileiro, o Pierre de Coubertin. E esse comitê vem justamente, né, se alinhar a outros comitês nacionais pelo mundo, que são alinhados numa esfera maior ao Comitê Internacional Pierre de Coubertin, que veio
justamente para suprir uma grande falha, desde a minha percepção, do Comitê Olímpico Internacional, que é simplesmente ignorar a história de Pierre de Coubertin. E menciona eventualmente uma coisa ou outra, faz menção ao Coubertin, mas com todas as questões que eventualmente a gente possa levantar e discutir sobre o Coubertin, porque era um ser humano, né? A gente tem muitos acertos quando a gente fala no esporte, que ele foi o grande responsável. Então, a função primordial dos comitês Pierre de Coubertin, e o do Brasil não é diferente, é justamente resgatar o legado desse homem, a obra dele, né? Justamente para que a gente possa dar a César o que é de César, como se diz, né? Então, desde 1974 foi criado o Comitê Internacional Pierre de Coubertin, e aqui no Brasil esse comitê funciona desde 2006. Desde 2008 passou a ter a sede na PUC, em Porto Alegre, e a gente tem feito uma série de eventos, não só promovendo o Coubertin, mas também tentando manter ativa uma rede de estudos olímpicos, que é um dos temas também, acho, fundamentais da gente tratar aqui, né? Que andou cambaleando um pouco, né? Mas depois, naturalmente, dos mega eventos que aconteceram no Brasil, especialmente os Jogos da Rio 2016, ganhou um novo impulso, né? E não podia ser diferente. Aproveitando que você me permite chamar de você, porque nós temos tirado juntos diversas atividades, estou quebrando um pouco aqui a formalidade, porque é um tema muito caro, e você falou a respeito do Barão de Coubertin, quer dizer, uma pessoa idealista que abraçou uma causa e está levantando essa causa pelo mundo inteiro, e várias pessoas incorporando isso e procurando dar a sua contribuição naquilo que foi o mais importante dele, né? Que é os valores que ele deixou e que procuram ser disseminados tanto pelo comitê que você preside, quanto pelo movimento olímpico. Mas você tocou num ponto que eu penso que seria importante falar, que são os centros de estudos olímpicos, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, não faz tanto assim, mas pelo menos uns 10 ou 12, haviam talvez uns 10 ou 12 centros de estudos olímpicos, e que, por surpresa minha, me parece que houve uma diminuição desses centros olímpicos, ao invés de haver um aumento dessas questões. Você podia falar um pouco sobre isso? Jorge, e eu também aqui, eu fico até feliz de que tu possas me tratar de Nelson e que eu possa te tratar de Jorge, e como eu no início da fala disse, isso em hipótese alguma diminui, né, o que tu representas para nós, e tenho certeza que a tua forma de tratamento também, né, até porque título não atesta caráter nem incompetência, né, Jorge? Então, não te preocupe, estamos super bem, espero que os amigos que estejam nos acompanhando entendam que isso também mostra uma relação que, no âmbito da educação física, a gente normalmente nutre, né? Não de informalidade, mas de uma maior conexão entre as pessoas de uma forma mais natural e espontânea. Bem, então, em relação à tua pergunta, não é que houve uma diminuição dos centros. O que acontece é que houve uma especialização de alguns pesquisadores. Veja que o pessoal que é da área acadêmica deve ter conhecimento, né, de que existe, por exemplo, o diretório de grupos do CNPq, né, a gente chama de DGP-CNPq. E lá no CNPq a gente pode acompanhar uma série de grupos que tratam da temática olímpica, mas não se intitulam como grupos de estudos olímpicos. Tu vais encontrar lá uma linha de pesquisa, tu vai encontrar lá um profissional, pesquisador que tem interesse nesse tema, mas o grupo de pesquisa acaba tendo um outro nome, né? Um outro guarda-chuva, digamos assim. Então, tu não encontras, ao fazer essa busca, o nome dos grupos. Então, esse é um dos elementos, ok? A outra questão é que, por exemplo, é natural a gente pensar que depois que passa o grande mote de motivação, né, que move as pesquisas
e foi a década do esporte, como a gente fala tanto, né? Outros interesses, às vezes, acabam vindo à tona e as pessoas acabam migrando, às vezes, para outros temas ou para outras especialidades. Em razão disso, o Brasil hoje tem pelo menos 5 grupos muito bem constituídos, né? Nós temos em São Paulo, com a professora Kátia Rubio, um trabalho excelente, já tradicional, reconhecido nacional e internacionalmente. Nós temos o grupo da UERJ, que veio da extinta Gama Filho, que foi sempre capitaneado como grande exemplo do professor Lamartine da Costa, o grupo da Federal do Espírito Santo, também liderado pelo professor Otávio Tavares, né? O grupo lá da Universidade de Sergipe, que é um dos mais recentes aí dessa demanda que foi criada com a questão dos Jogos Olímpicos, embora eles estejam mais focados no âmbito paralímpico, com o Ailton e o Marcelo Ayashi. Nós temos a PUC do Rio Grande do Sul, mas ainda teriam outros exemplos, o Centro de Estudos Olímpicos da própria Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Alberto Reppold, são referências também. Agora, em Erechim, nós temos na Universidade de Erechim um grupo que se dedica às questões da educação olímpica. Nós vamos encontrar alguns outros exemplos, mas, basicamente, nós temos 3 deles que estão mencionados pelo Comitê Olímpico Internacional, que são os grupos da UERJ, da PUC-RS e da UFES no Espírito Santo. Esses 3 estão alinhados lá pelo Centro de Estudos Olímpicos, digamos assim, do Comitê Olímpico Internacional. Mas isso não quer dizer que os outros não façam bons trabalhos e não estejam também nessa rede nacional. Para a gente poder ouvir um pouco o professor Lamartine, para não ficar monopolizando tanto a palavra, já que ele está com a agenda novo, depois a gente pode comentar um pouquinho também da rede internacional de centros de estudos olímpicos, onde o Brasil criou tradição, é referência, muito em consequência do trabalho extraordinário feito anos atrás, especialmente no início dos anos 90, pelo professor Lamartine da Costa. Lamartine? Eu vou fazer alguns comentários. Eu preciso participar porque eu perdi um pedaço do nosso encontro. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa questão dos centros. Realmente, dentro das tradições e da legislação brasileira, são grupos de pesquisa, como nós chamamos, né? E que alguns são centros. E que o Comitê Olímpico Internacional prefere chamar todos de centros de estudos olímpicos. Tudo bem, os nossos grupos representam isso também. Ocorre que, desde as origens dos estudos olímpicos, há 2 enfoques que precisam ser considerados. O primeiro enfoque é da existência dessas instituições, né? Que a primeira foi o Centro de Estudos Olímpicos da Grécia, né? Esse foi o de 1961. Academia Olímpica Internacional. Academia. E que, através delas, então, se promoveu a criação de várias outras academias espalhadas no mundo, uma rede que ainda existe. Muito bem. Desde aquela origem, começou a aparecer outras fontes de informação a respeito dos estudos olímpicos, que eram os pesquisadores. Alguns eram ligados às academias e outros não. Há uma certa mistura com pesquisadores que estavam dentro das universidades. E isso ocorre até hoje. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que se dedicam à pesquisa nos estudos olímpicos. Há 4 anos atrás foi feito um levantamento e apareceram quase 1.000 pesquisadores no mundo, que é um número bem razoável para essas condições. E outros, o que ocorre na vida dos grupos de estudos, centros de estudos e as próprias academias.
Então, existe uma certa mistura. Eu chamo a atenção de países como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que não desenvolveu uma academia olímpica. Teve, num determinado momento, depois desapareceu. E de centros de estudos olímpicos, no meu conhecimento, o Lamartine, na hora do... Quando ele vai desenvolver, trava, né? Está dando aquela informação importante para nós, ó, que com certeza todos estamos acompanhando. Gostariam de ver o complemento, e infelizmente ele foi travado. Mas nós vamos continuar aqui neste momento de congraçamento, eu volto a repetir, de comemoração, no sentido do resgate. O presidente do Comitê Barão de Coubertin, Nelson Todde, reforçou aqui a questão de que é necessário manter o resgate não só da pessoa do Barão de Coubertin, mas principalmente das questões dos valores, aquilo que é caro para todos nós hoje. Eu gostaria, com o colega Nelson Todde, amigo Nelson Todde, eu fico sempre muito emocionado quando nós falamos a respeito dessas questões de valor. O Lamartine voltou, por favor, Lamartine, continua seu raciocínio, depois eu volto. Só para terminar, existe uma certa mistura no mundo em... Não quero deixar ele falar. A tecnologia não quer deixar o Lamartine falar. Vamos lá. Então, Nelson, eu estava falando aqui, eu estava pensando aqui a respeito dessa questão que o Lamartine estava abordando e você falou sobre os centros de estudo, as diversas pesquisas que são realizadas, publicadas e desenvolvidas. Mas eu fico sempre com uma preocupação maior no sentido da aplicabilidade do olimpismo, da aplicabilidade do movimento olímpico. É uma questão que eu já conversei várias vezes com você, com o Otávio, com a Kátia Rubio, enfim, com todo esse pessoal que é envolvido. É uma questão que sempre me chamou a atenção. Temos vários estudos, temos várias pesquisas, temos várias publicações, mas por que não se consegue, dentro das escolas, fazer uma aplicabilidade maior dessa questão relacionada à questão dos valores olímpicos? Então, eu vou pedir para você me responder, depois que o Lamartine terminar o raciocínio dele. Por favor, Lamartine, completa seu raciocínio. Completando o raciocínio, a questão de pesquisa, de estudos olímpicos, tem pesquisadores, estudiosos, de diversas naturezas, diversas instituições. Existem as academias olímpicas, que são mais antigas, e geralmente não, sempre relacionadas aos comitês olímpicos nacionais, espalhados pelo mundo. E tem a Academia Olímpica Internacional, que é a mais antiga e uma espécie de reguladora desse sistema. E temos das universidades os centros de estudos olímpicos e grupos de estudos olímpicos. Então, o que existe é uma mistura disso tudo. E certos países são interessantes para chamar a atenção, como os Estados Unidos, que tem a maior quantidade de pesquisadores de estudos olímpicos de todos. Estão nos Estados Unidos. A maior parte das pesquisas que são aprovadas pelo Comitê Olímpico Internacional todos os anos, a maioria é dos Estados Unidos. A professora Ana Miragaia, que é brasileira e que faz parte do comitê de seleção desses estudos, poderá dar a testemunha dela a esse respeito. É sempre dos Estados Unidos, é a maior quantidade. E, provavelmente, aí eu não estou bem certo, é também a de publicações. Aí se espalha um pouco mais. Os europeus publicam muito em estudos olímpicos. Então, finalmente, é preciso observar isso
dentro de certos aspectos relativos. Se nós estamos focalizando os estudos em si, os livros, artigos que são publicados a respeito dos estudos olímpicos, é uma coisa. A outra coisa é observar as instituições. Eu acho que sempre existiu uma certa fraqueza das instituições. Eu tenho para mim, que eu já sigo isso já há 30 anos, e a partir de 2016 reforçou muito a questão dos centros de estudos olímpicos e grupos de estudos olímpicos. A reunião de Porto Alegre foi muito importante e demonstrou isso, do potencial e da capacidade desses centros. Isso deverá ser repetido em Tóquio, ano que vem, se realmente ocorrer a próxima reunião. Mas as academias, ao contrário, elas têm enfraquecido sempre. E alguns países procuram só ficar nas academias, que é o caso da Espanha, por exemplo. Então, depende do país, depende do enfoque que nós vemos em estudos olímpicos. É muito espalhado. A ciência no mundo é mais ou menos assim. Não existe apenas um veículo para chegar aos pesquisadores. Eles se espalham e se apoiam nas melhores instituições, nas instituições que lhes dão mais acesso a eles. Isso ocorre também com os estudos olímpicos. Era o término que eu queria dar. Obrigado. Nelson, por favor. Claro que agora mudamos de enfoque, né? A tua pergunta vem na questão da aplicabilidade, muitas vezes, dos trabalhos que são feitos nos grupos de pesquisa. A questão é que a produção científica, muitas vezes hoje, no âmbito das universidades, vem também com uma métrica que acaba forçando que muitos acadêmicos produzam trabalhos em grande escala, né, e se preocupem menos com as questões aplicadas. Eu não acho que isso seja um erro, acho que é uma questão de escolha dentro da realidade que se vive no âmbito da pesquisa, mas também porque cada grupo tem o seu perfil, tem a sua condição. Essa é uma coisa. A outra coisa é que a prática de valores, por exemplo, que tu trouxeste, Jorge, nas escolas, por exemplo, que é uma preocupação de muitos, talvez, que estejam aqui presentes agora na nossa live, é que isso não pode ser um projeto isolado daquilo que eu chamo de exército de uma pessoa só. Não pode ser um projeto da educação física dentro da escola. Trabalhar com valores tem que ser um programa institucional e não pessoal. Tudo bem, sempre tem alguém que toma a frente, tem alguém que lidera, tem alguém que tem a iniciativa de mobilizar as pessoas, a comunidade, mas para que uma ideia de trabalho em valores, com esporte, ou com uma educação baseada nos valores olímpicos funcione, tu tens que ter uma institucionalização da ideia. Então, a gente tem aqui no Brasil algumas referências, né? E alguns desses projetos até foram bem desenvolvidos durante o período da Rio 2016. Né? Entretanto, elas acabaram tendo data de vencimento. Terminaram os jogos e as pessoas deixaram para trás. Né? A questão é que nós temos que entender que tem algo muito mais importante do que os valores olímpicos, que são os valores humanos. E nós vivemos hoje uma crise de valores na sociedade, né, que exige maior atenção dentro das instituições educacionais para a questão dos valores. Isso é urgente, né? Menos conteúdo, mais trabalho de formação em valores, na minha opinião. A educação física pode ser um impulso para isso, mas não pode ser responsável sozinha. Né? E aí vale o trabalho da URI de Erechim, que eu citei há pouco, Jorge, que tem um programa de educação olímpica impecável, que envolve a escola inteira e não apenas a educação física. É claro que tem um mote através do esporte, mas o olimpismo não se baseia apenas em esporte, mas também em cultura e arte. Portanto, outros
âmbitos da escola são acionados nesse momento. A vontade política é muito importante para que uma instituição assuma a responsabilidade de um programa dessa natureza, na minha opinião, Jorge. Você tem toda razão. Eu conheço razoavelmente bem o trabalho da URI Erechim. Eles tiveram praticamente todos os anos, em janeiro, eles participam do Congresso Internacional da FIEP, que ocorre em janeiro, em Foz do Iguaçu, e tinha lá um evento paralelo que nós tratávamos a respeito não dos Jogos Olímpicos especificamente, mas do olimpismo, da educação olímpica, né, como nós chamávamos, e o pessoal, os estudantes, os profissionais de Erechim, apresentaram várias vezes esse trabalho que você citou, e eu ficava sempre muito preocupado, né, no sentido de que nós tivemos a década do esporte no Brasil, tivemos os Jogos Olímpicos no Brasil, temos alguns exemplos, possivelmente não seja só Erechim, eu estou citando Erechim, porque realmente eles apresentavam isso, então ficava mais latente para nós, mas me parece que é muito pouco, na medida em que o que você citou agora é fundamental. Esses valores que são os valores do olimpismo, amizade, respeito, excelência, confraternização, igualdade, inspiração, determinação, coragem, tudo isto aí deveria estar incorporado no processo educacional. Quer dizer, não estou falando só da educação física, concordo com você, mas, evidentemente, a educação física poderia estar introduzindo isso, sendo o carro-chefe nas escolas. Eu tenho me lembro de uma frase do Jacques Rogers, né, que eu vou trazer como desafio para você também. Ele coloca assim: o desafio do nosso movimento olímpico é fazer a educação da juventude através do esporte, tão relevante hoje como era quando Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional, sobre esses princípios há 100 anos. Ou seja, há tantos anos foi introduzido esse movimento, foi introduzido essa importância disso, e, desculpa, eu fico muito preocupado em não vê-la tão na prática, inclusive neste momento em que nós estamos aqui vivendo essa pandemia, e faço a instigação, né? Possivelmente, se esses valores olímpicos tivessem disseminados, não teríamos passado melhor, já que o próprio Barão de Coubertin passou por uma situação parecida, que você citou ainda há pouco. Eu vi um pouco... Olha, Jorge, o Coubertin, naquela época, fez menção a algo que parece até profético, né? Ele dizia, né, que a educação física... Isso foi logo depois da gripe espanhola, né? Ele comentou que o esporte tinha um caráter, nós estamos falando de uma outra época, né? Um caráter higienista, né? Então, o que as pessoas deveriam ver, né, o seu corpo como a sua casa, como, né, e também ele comentava que talvez esse cuidado com o corpo, com as questões também voltadas para a saúde, pudessem ter evitado problemas como o que aconteceram na gripe espanhola e problemas como o que nós estamos vivendo hoje. Não dá para botar toda a responsabilidade no esporte e na educação física, né? Mas, digamos assim, nós sabemos que como veículo de promoção de saúde, de uma educação para a saúde, que a educação física tem também esse viés de extrema relevância na sociedade, se houvesse um maior investimento nessa área, quem aqui nessa sala duvida que a forma de combater e enfrentar qualquer dificuldade dessa natureza não seria menos difícil? Eu não vou dizer que é fácil, nós estamos falando de uma pandemia, né? Mas pessoas com uma condição de saúde melhor enfrentam dificuldades também de uma maneira mais adequada. Sejam não só pelas questões fisiológicas, mas também pela forma como elas enfrentam o problema. O esporte nos ensina isso.
O esporte nos ensina a enfrentar grandes desafios. E o que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia é um grande desafio. E pessoas estão sofrendo, algumas, não tanto pela doença do vírus, mas pelos problemas emocionais que abatem elas ou pelas crises pessoais que elas enfrentam em decorrência, por exemplo, do isolamento social e outras tantas dificuldades que se impõem nesse momento. O esporte sempre é uma ferramenta que nos ensina a nos fortalecer em todos os âmbitos. Então, acho que essa é uma mensagem que vem lá de Coubertin e vale, com certeza, para os dias de hoje. Você tem toda a razão, e talvez esse seja a questão que o Jacques Roger colocou, né? Esse desafio de conseguir dar importância à educação, o processo educacional nesta questão dos valores. Ver o esporte, ver a atividade física dentro desse contexto da importância desses valores, da importância das pessoas conhecerem a si próprios e, evidentemente, junto com a amizade, com o respeito, a busca da excelência, fazer disso uma qualidade de vida. Eu vejo, como você muito bem colocou, a nossa atividade física, o exercício físico, a educação física escolar, ela deve estar efetivamente voltada para esse princípio de termos essa qualidade de vida. Eu acredito, inclusive, que a educação física como um todo, os profissionais de educação física, após no período pós-pandemia, vai ser necessário não só levantar a questão do exercício físico, de diminuir a obesidade, de combater o sedentarismo, auxiliar os idosos a terem uma vida de melhor qualidade, mais condições, mas utilizar o esporte nesse mundo de harmonia. E me parece que não é bem compreendido pelo poder público, não é inserido nas políticas públicas e talvez até mesmo dentro do processo educacional. Como é que você vê isso, Nelson? Olha, Jorge, de certa forma, a gente vive uma eterna batalha, né, de dualidades, né? São questões que nós vivemos aqui no Sul. A gente brinca muito, né? Ou tu é azul, ou tu é vermelho, né? Ou tu é de direita, ou tu é esquerda, ou tu é gremista, ou tu é colorado, ou tu é chimango, ou tu é maragato. Aqui tudo é dentro dessa dualidade. E, de certa forma, a sociedade de hoje, o próprio movimento olímpico também vive isso. E por isso que, de certa forma, a gente sempre brinca que o esporte imita a vida, né? E talvez aí esteja a mensagem que a gente esteja pensando aqui também. O movimento olímpico também precisa se reinventar nesse sentido, Jorge. Porque que mensagem o esporte hoje do próprio movimento olímpico tem passado para a sociedade? Ou tu é primeiro lugar, ou tu não é nada. Ou é jogos, ou é olimpismo. Será que é só isso? Será que é sempre uma escolha? Ou é o comercialismo dos jogos, ou é a filosofia dos jogos? É sempre essa dualidade. Não precisa ser assim. Nós temos que, eu acredito que nós também, como educação física, devemos pensar na direção de romper barreiras. A educação física pode ser ponte para nós atravessarmos essas dualidades através de uma educação em valores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Lamartine retornou, pelo menos... O Lamartine entra, eu... Vocês me desculpem, eu estou fazendo o possível, mas cai. Eu tenho a impressão que é o sistema, viu? Porque eu entro em vários lives e isso não acontece. Mas tudo bem, nós estamos aqui. Eu vou tentar pegar caronas aí por vocês. Vai, Martins, nós estamos continuando a discussão a respeito da posição relacionada à fala que o Roger fez
quando ele colocou que o desafio do movimento olímpico é fazer a educação da juventude através do esporte tão relevante como era quando o Barão de Coubertin fundou o Comitê Olímpico. Como é que você vê essa parte da aplicabilidade do movimento olímpico? Eu acho que essa questão é fundamental. Começou lá em 1894 com a reunião da Sorbonne, lá do Barão de Coubertin, e continua prevalecendo hoje. Tem várias oscilações com relação à questão da educação, mas ela está sempre presente. Não é possível se fazer um movimento desse tamanho no mundo só com relações comerciais, de construção de estádio. Não é possível. Sabemos que o esporte chama muita atenção, realmente é uma conquista da humanidade em termos de diversão, por exemplo, de atividades físicas para a saúde, por exemplo, mas devemos ter um background, um fundo, uma razão de ser relacionada à educação. Então, essa pergunta é recorrente e deve ser sempre feita, que, aliás, era o que o Barão de Coubertin fazia. Eu acho que outro momento apropriado para discutir isso é justamente essa questão da pandemia. Eu até continuaria, mas... Com a Martina engrena um raciocínio que vai levantar aí a questão da tecnologia, acaba derrubando ele. Mas será que está chovendo no Rio de Janeiro? Porque, às vezes, quando chove, dá uma interferência, tem vento, alguma coisa assim. Bem, um comentário... É um momento, às vezes, onde ele reside, muita gente entrando em lives, aí, na verdade, a internet acaba prejudicando. Em alguns momentos, é até melhor você fazer por telefone celular, que às vezes fica até mais fácil do que... Vamos continuar a discussão, porque a intenção de nós promovermos essa conversa entre nós três aqui foi exatamente com esse objetivo, né? Resgatar esse dia olímpico, entendendo que esse dia olímpico deve ser, no mínimo, uma injeção para que a gente possa trazer à tona não só os profissionais de educação física, que certamente os profissionais de educação física conhecem bem a importância disso, mas eu continuo depois. Continua, Martim, seu raciocínio para ver se eu entendo. A gente passa a palavra aí. Sim. Bom, onde eu estava comentando, Nelson, é que necessário trazer à tona, trazer a comemoração, para que não fique esquecido, para que não se apague a chama dessas questões que nós estamos falando aqui, de que o olimpismo é um valor, de que o olimpismo é a utilização do esporte enquanto um fator de educação, de promoção da cidadania, e que o esporte é muito mais do que aquilo que você falou, que é a medalha, ou seja, nós não estamos aqui para buscar, para formar campeões de medalha, nós estamos na busca de uma sociedade no sentido de formar campeões para a vida. Eu entendo que esse é o espírito principal do movimento olímpico que nós, que ainda somos idealistas e que lutamos por causa, temos que manter sempre a busca de que essa questão não seja sempre tão cara quanto realmente ela deve ser. Lamartine, Jorge, vamos ver se o Lamartine estabiliza, mas eu queria... Vou fazer agora bem rápido as minhas posições, justamente para, se cair, pelo menos vai alguma coisa. Então, nessa exposição, há várias posições de autores internacionais experientes do movimento olímpico. Como é que isso tudo vai ficar? Há várias alternativas, várias. Mas você nota que sempre atrás dessas alternativas tem uma dimensão que deve ser educacional. Qualquer inovação, ela depende de uma continuidade. Essa continuidade é as pessoas aprenderem. Isso é da natureza humana, é da natureza do progresso e da própria humanidade. Então, educação é sempre uma pergunta a ser feita,
e algo que precisa estar em mente para qualquer providência que nós tomarmos com relação aos estudos olímpicos. O Barão de Coubertin não estava enganado quanto a isso. Ele já tinha chamado a atenção e eu acho que agora é o momento de nós educadores, e sobretudo o CONFEP, insistir nessa posição da educação. Aliás, o presidente Steinhilber sempre falou sobre isso. Eu não estou... eu estou apenas adicionando coisas que muitos falam o tempo todo e durante todos esses anos do nosso convívio, né? Então, eu só chamo a atenção que haverá uma nova oportunidade para puxar o tema para a educação. Como fazer isso? Tem várias alternativas, aí é uma discussão de natureza técnica, metodológica, etc. Nós sabemos que, tudo bem, todos nós achamos que a educação agora vai prevalecer por algum tempo em relação às inovações. Mas que educação é essa? Temos problemas com a educação presencial, vamos continuar a usar os meios eletrônicos, como fazer isso? Aí é de uma participação coletiva, é de várias alternativas, vários experimentos, várias formas de participação. Eu espero que o CONFEP seja até um instrumento de levar em consideração essas possibilidades dos nossos especialistas participarem com a sua criatividade e suas propostas. O momento hábil para inovação é agora, e o momento superável para nós abordarmos é o instrumento educação. Isso sempre foi a base sonhada pelo Coubertin, teve grandes momentos que isso ocorreu no movimento olímpico. Os estudos olímpicos são produto disso. Nós formamos conhecimento em termos de educação. É preciso educar através de conhecimentos e renovações dos conhecimentos. A questão dos valores já é mais ligada às ações. Essa não é uma separação, mas é preciso ver o enfoque. Uma coisa é educação, a outra coisa é valores. Às vezes se confundem, porque a educação se prevalece dos valores para poder predominar. Então, duas palavrinhas chaves para o momento atual e para os próximos dias futuros do que vai acontecer com o esporte, com a educação física. É valores e os métodos educacionais, as formas educacionais, os tipos de educação, os instrumentos de educação. É isso que eu gostaria de sintetizar. Eu estou muito influenciado por essa exposição, porque são 25 autores do mundo inteiro, são 5 continentes, o Nelson Todd costuma falar. Então, isso dá um direcionamento interessante para nós considerarmos. Aliás, me veio na cabeça agora outra coisa interessante que está surgindo, não somente dessa exposição, mas várias reuniões e lives espalhadas pelo mundo quando se discute esporte. Há uma concentração muito grande na simplificação. Provavelmente, durante todo esse período de desenvolvimento do esporte, ou de crescimento, talvez, né? Não somente de desenvolvimento, mas de expansão do esporte, a complexidade passou a dominar, e isso está influenciando negativamente a própria atividade. Ela passa a ser exagerada, e, com isso, ela impede de acesso às pessoas e de um uso de um instrumental melhor para ter sucesso, e impede até a própria imposição dos valores, a própria oferta dos valores. Então, a simplificação é outro item que deve ser levado em consideração. Estou me aproveitando aqui da nossa reunião para fazer um retorno a essas observações, que nem são minhas. Eu estou assistindo de diversas fontes o aparecimento dessas situações que eu estou apresentando agora. Nelson, tem muita coisa para falar, desde a provocação anterior até agora. Na verdade, é o seguinte, primeiro, talvez deixar mais claro do que o Lamartine está falando. O Lamartine estava falando da questão do Museu do Esporte, né? Uma exposição que hoje inaugurou sua 2ª temporada,
né? E que, de certa forma, apresenta essas provocações baseadas em tudo que nós falamos aqui, em algumas passagens, sobre os exemplos de Coubertin e prospecções do esporte e do próprio movimento olímpico para o futuro. Então, para quem ainda não acompanhou, dá depois uma buscada em Museu do Esporte, né? E vocês vão poder ter mais detalhes sobre essa nova temporada sobre esse tema. Mas, assim, eu queria pegar carona, acho que um dos temas aqui que a gente pode sempre ficar falando e não vai cansar nunca, certamente muitos dos profissionais de educação física aqui concordam comigo, o tema de reinventar a própria educação física em qualquer âmbito, não só na escola, é urgente, especialmente quando ela está voltada para o esporte e para uma formação de valores. Ou isso é exclusivo da escola? Né? Quando a gente tem no nome da nossa área de conhecimento a palavra educação, o que isso representa? Então, isso não é para a escola. Isso é, na minha opinião, é para qualquer âmbito de atuação de quem trabalha com educação física. Então, falar sempre em valores, falar sempre em educação, em qualquer contexto, é relevante. Ainda mais nos dias como a gente vive hoje. Não estou falando só da pandemia. Eu mencionei há pouco a questão da crise de valores que nós vivemos na sociedade. Né? Então, eu acho que rever essas coisas e a posição da nossa área frente a essas questões que são evidenciadas na sociedade é um dever nosso. Se nós acreditamos que, efetivamente, a educação física pode ser ferramenta de transformação da sociedade, temos que ver que papel nós temos cumprido através da nossa atuação profissional. Especialmente... Eu concordo com o Nelson. Eu concordo com o Nelson. Obrigado, Lamartine. Pode comentar. O meu comentário é que essa questão da educação, ela realmente aflorou e muito na crise atual. Vamos chamar o que está acontecendo no mundo atual como crise. Ela aflorou e não é somente por causa da educação física, como nós estamos aqui discutindo, esporte olímpico, né? O olimpismo, o dia olímpico. Não, é praticamente todas as áreas. Há uma necessidade do mundo inteiro se renovar e a educação é um instrumento disso. E os valores também. A gente está percebendo que a sociedade está em busca de novos valores ou de confirmação de valores antigos que precisam ser renovados porque não estavam sendo seguidos, criando distorções pelos países afora. Eu diria até que é o aspecto principal. Se nós cogitarmos não quero sair do tema absoluto, mas nós temos que cogitar da próxima crise. A próxima crise é do meio ambiente. A próxima crise é gigantesca, é muito maior do que essa pandemia. É a crise da sobrevivência humana. Todos os intelectuais do mundo estão atentos para esta crise de hoje, do coronavírus, que é uma crise de saúde, uma grande epidemia, uma ameaça à humanidade, até mesmo porque é um verdadeiro ensaio para as próximas que vêm por aí, não somente na área de saúde, como muitos dizem, mas do meio ambiente, que é da sobrevivência. E o que se fazer se não partir para dados educacionais? Falta aí realmente a proporção e os meios de como fazer. Eu acho até muito bom nessa reunião nós cogitarmos dessa coisa mais ampla, superior, até mesmo para nós não ficarmos somente nas questões metodológicas da educação física e do esporte, que a nossa história é essa, né? Sempre que nós enfrentamos alguns problemas, nós partimos para os métodos, isso também é histórico, desde as origens do esporte. Mas agora a coisa é diferente, não somente na nossa área, mas em todas as outras, é preciso cogitar de uma certa perspectiva
educacional. As pessoas precisam ser educadas com relação aos valores, à proteção da natureza, à igualdade e muitos outros fatores que o próprio Coubertin já tinha chamado a atenção. Quer dizer, ele não era uma exceção, mas na área esportiva ele procurou fazer esse papel, que por um acaso hoje nós estamos percebendo que ele foi muito feliz na sua percepção. Então, eu não quero dominar a palestra com esse item, mas me parece que ele dá um enfoque para os próximos passos. Eu falei na simplicidade, mas isso significa também um certo enfoque em saber trabalhar como fazer essa simplicidade. É um instrumental metodológico, sim. O exagero no método e só fazer o método é que foi o erro anterior. Eu sou de uma geração que veio no método da educação física. E sou da geração que acabou desenvolvendo a ciência do esporte. Então, nós já passamos, nos últimos 50 anos, de um lado para o outro. Eu acho que nós vamos outra vez fazer outra passagem. E, provavelmente, e tudo indica que sim, pelo menos é a minha opinião, a grande ponte é a ciência. Então, é mais educação, a simplicidade, como ela vai ser feita, e a base vai ser a ciência. E a perspectiva são os valores. Valores de quê? De igualdade, de participação, proteção da natureza, sustentabilidade, fair play. Fair play. Nós precisamos... O fair play já não é mais um valor relacionado ao esporte, é da própria sociedade. O nosso país é um país, por exemplo, que precisa entender rapidamente o que é fair play. Nós estamos nos transformando num país de selvagens e promovido pelo próprio governo, que é uma coisa estranhíssima. O governo promove a selvageria, de maneira que... Não estou aqui querendo marcar posição política, mas isso é uma realidade que nós precisamos enfrentar. A selvageria é promovida pelo próprio governo. Onde é que estão os valores, meu Deus? Então, cogitar dos estudos olímpicos, e para voltar às origens do tema que nós estamos discutindo, é realmente certas posturas, até humanísticas, melhor dizendo. E é bom sempre a gente citar, como o Nelson estava falando, o Jorge Tarilba estava dizendo, nós somos eu participo também da geração de vocês, sempre incentivamos a questão da educação. Nós vivemos da educação. O CONFEP é um instrumental de educação. As universidades que nós pertencemos é da educação. E nada melhor do que nós reforçarmos essa posição. Não como uma posição política ou posição profissional, não é isso não. É a educação aí para preparar as pessoas para um novo mundo, um mundo que resguarde os interesses da própria humanidade, porque senão nós vamos ser destruídos por nós mesmos, que é uma perspectiva de muitos intelectuais espalhados pelo mundo. Desculpa, acho que eu falei demais, mas alguma mensagem era preciso dizer. Isso aí, presidente, pode falar. Jorge, o teu microfone eu acho que está desligado. Ele desligou o microfone. Já ligou de novo, tá bom. O pessoal aqui já tomou providência. Só para ler aqui duas participações de internautas, o Christian Kern coloca: olimpismo é uma filosofia que não se limita unicamente ao esporte. Por isso, seu desenvolvimento e aplicação diária seria um potencializador de flexões e progresso humano. Deve ser discutido sempre em todos os ambientes, em todos os âmbitos de atuação. E Valéria Salles, concordo com o Nelson. Temos que superar essa dualidade. Temos que enxergar nosso papel de profissional de educação física no atual contexto do movimento olímpico na sua totalidade. Nelson. Bem, eu até queria também entrar no comentário do Lamartine. É importante lembrar que o Comitê Olímpico Internacional, em 2013, 14, se não me engano, lançou a sua Agenda 20+20, né? 2020.
40 resoluções foram levantadas e elas foram estrategicamente organizadas em 3 grupos. Né? Um deles, a juventude. Ok, por que a juventude? Porque a juventude, sempre nós temos na cabeça que é o futuro, representa as futuras gerações que poderão representar a mudança. Sempre a gente reitera isso. Né? Mas o segundo item é o item que o Lamartine considerou há pouco, que é a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade não só na questão voltada ao meio ambiente, que é de extrema relevância mundial, até por uma questão de sobrevivência da nossa humanidade, digamos assim, né? Mas também sustentabilidade no sentido, por exemplo, do gigantismo do movimento olímpico, que hoje torna o evento principal que carrega o movimento olímpico, é os Jogos Olímpicos, um tanto quanto difícil de ser organizado, sustentado financeiramente e que impeça, de alguma forma, o terceiro item que o Comitê Olímpico Internacional levantou com a sua Agenda 2020, que é a credibilidade. Porque quando tu organiza um evento dessa magnitude, tu atrai muitas coisas boas, como investimentos, desenvolvimento de negócio, que tem muitas coisas boas aqui. Mas nós recentemente tivemos o nosso exemplo em casa e vimos que, junto com tudo isso, vem uma série de outras coisas, como comercialização, desvio de dinheiro, corrupção. Outros interesses vêm na carona disso. Então, por razão disso, o Comitê Olímpico Internacional está também preocupado com a credibilidade do seu movimento. Né? Então, vejam, esses são assuntos urgentes que não são assuntos exclusivos de interesse do movimento olímpico, tampouco do esporte. São assuntos de urgência para nós todos, né, que vivemos essa era aí um tanto quanto complexa. Nestor Soares, Público, nos diz: os professores devem dizer a seus alunos de que nem todos podemos ganhar medalhas, mas todos nós podemos dar o nosso melhor para conseguir o nosso melhor resultado. Diz ele: eu sempre procurei superar minhas próprias marcas. E a Dirce Correia: a presença do olimpismo na escola é a base para a formação para a vida. O estudo e o uso dos valores olímpicos permitem a educação para a vida. E é dentro disso tudo que vocês estão colocando, que é a sustentabilidade, meio ambiente, todos esses novos, eu não vou dizer novos, mas esses desafios que todos nós estamos passando precisam desses valores. Possivelmente, eu acredito que a razão de nós três estamos aqui conversando sobre isso seja para alertar, para chamar mais uma vez o Lamartine não está aqui presente, mas com o Lamartine eu diria que nós estamos tentando trazer para as políticas públicas, para a sensibilidade dos governos, essa questão dos valores desde a época do esporte para todos. Que pede o esporte para todos, não estar imbuído dos valores. Mas, assim, o chamamento do olimpismo, naquela época, não abordava muito a questão do olimpismo, mas se nós formos fazer um paralelo em relação aos valores, eles são os mesmos valores. A mesma intencionalidade, a busca de uma qualidade de vida, a busca da sensibilidade, a busca da amizade, a busca da cooperação, a busca de respeitar o próximo, e principalmente, hoje então, com a questão relacionada à pandemia, respeitar a si próprio, o que nós próprios podemos causar em relação aos demais. Então, essas questões sempre foram muito caras para nós. E temos dificuldade, pelo menos eu que sou um pouco mais pragmático, fico um pouco preocupado da dificuldade da implementação desse processo que é tão fundamental. Fala-se tanto em educação, principalmente em época de eleição, mas depois, na hora de implementar a educação, na hora de oferecer educação, efetivamente os governos
acabam deixando um pouco isso de lado. É muito importante que nós estejamos aqui mantendo esse resgate e, como eu disse no início, mantendo essa chama viva. Nelson, por favor. Jorge, assim, eu acho, eu tenho assim, eu gostaria de, eu estou vendo alguns comentários que estão vindo aqui. É super bom ver pessoas aí que a gente já cruzou várias vezes, a Dirce, a Giane Caselato, né, a Letícia Godoy, pessoas assim que são referências na educação física e nos seus lugares. É bacana a gente ver essas pessoas, essa oportunidade de encontro também é fantástica. Bem, mas eu queria comentar assim, primeiro, ok, os governos têm que desenvolver políticas públicas para construir alicerces mais sólidos por uma mudança. Alguém tem dúvida disso? Ninguém. Agora, o que eu gostaria de pontuar é, nós vamos esperar. Quanto nós já esperamos? Quantas vezes nos perguntamos qual seria o legado dos mega eventos esportivos para a educação física, ou qual será o legado dos Jogos Olímpicos para nós? E a gente fica pensando sempre o que os outros vão fazer por nós. Olha, eu estou de acordo, afinal de contas, essa é a função das instituições governamentais, especialmente quem ganha dinheiro para fazer essas coisas. Bem, mas nós também já sabemos como é que essas estruturas muitas vezes funcionam. Não é em tudo que é lugar, não é com todo mundo, mas muitas vezes. Então, uma das teorias que eu desenvolvi durante a questão dos mega eventos no Brasil é: legado não se recebe, legado se constrói. Então, nós estamos aqui discutindo sobre como colocar essas coisas em prática, como é que nós vamos fazer. Bem, gente, isso é o que nós temos de melhor quando nós somos capazes de nos indignarmos com as coisas. Se nós estamos e seguimos indignados, nada de esperar. Arregaçar as mangas, senhoras e senhores. Eu tenho certeza que vocês, se estão aqui de noite a esse horário, é porque vocês são pessoas inquietas, pessoas que não são acomodadas e que estão dispostas, efetivamente, a buscar alternativas para isso. Quais são? Não sei, não existe uma regra para isso, mas eu tenho procurado construir o próprio legado. Eu não esperei legado nenhum dos Jogos do 2016, porque não é função dos Jogos Olímpicos me dar legado. Eu construí legado através do trabalho que eu faço no comitê, o trabalho que eu faço na minha universidade. Bem, e cada um de vocês, tenho certeza que tem feito isso com muito boa vontade, porque acreditam que nós temos que, mais do que nos queixarmos, com razão, e temos razão para isso, trabalharmos na direção de mudança, de novas alternativas. Eu acho que mais do mesmo já foi, gente. Essa ideia, por exemplo, que alguém comentou aqui há pouco, né, da busca pela medalha, é fantástica, porque ela reflete a nossa sociedade capitalista. Mas é só isso? Quantos ganham medalhas? Quantos chegam ao resultado lá do topo do pódio? Pouquíssimos. O que a gente faz com todo o resto dos nossos alunos, dos nossos atletas que passam por nós? Porque eles são a maioria. Os que não sobem no pódio são a maioria. Então, além das atenções voltadas para esses que chegam ao topo da medalha, e eu acho que a gente tem que dar atenção para eles, temos que pensar na base da pirâmide, como dizia Pierre de Coubertin. Quanto maior for a pirâmide, quanto maior for a participação de pessoas na base do esporte, trabalhando valores, trabalhando a formação do esporte, mais pessoas chegarão também ao alto rendimento. Está aqui o nosso querido Jorge, obrigado pelo carinho, grande conselheiro lá de São Paulo, do CREF São Paulo. Obrigado pelas tuas considerações. Jorge, por enquanto, estou na escuta. Algumas participações, né? Carolina Fontoura Moreno, excelentes reflexões. A Sara Fantin, excelente diálogo para refletir sobre essa polaridade tão presente na sociedade de hoje. Mais uma vez, trazendo aqui a questão de que o objetivo desse encontro, dessa conversa aqui, não foi para valorizar os Jogos Olímpicos ou a competição, muito pelo contrário.
é para manter aquilo que o Nelson disse. O idealismo, a causa, o amor pelo aquilo que se faz e ampliar isso. Como o Nelson disse muito bem, perfeito, há quantos anos nós estamos falando sobre isso, há quantos anos vem se brigando sobre isso, sem dúvida nenhuma, documentos e pesquisas e trabalhos são realizados, todos veem a importância disso, nós precisamos, e esse é o objetivo aqui, ampliar o número de pessoas para que possam desenvolver cada vez mais, compreender a importância disso. Eu acredito até que essa pandemia, de alguma forma, contribua para essa questão. O Ângelo Wagner nos coloca aqui, parabéns a todos, comemoremos o dia de hoje. É verdade, temos que comemorar o dia de hoje, porque, em que pese todos esses transtornos, ele ainda existe. E nós estamos aqui conversando com duas pessoas que há anos lutam por isso, há anos vêm desenvolvendo esse trabalho, não esmorecem, continuam aí firmes e fortes, trazendo não só conhecimento, mas da importância desses valores, como disse o Lamartine, para o meio ambiente, como disse o Nelson, para a sustentabilidade, para que a gente possa construir, de alguma forma, através do esporte, um mundo mais harmônico. Porque esse é o espírito do olimpismo, esse é o espírito da educação, esse é o espírito que nós gostaríamos e queremos, e estamos aqui fomentando para que isso aconteça. É realmente manter o resgate desta data, manter o resgate de alguma coisa que começou mais de 100 anos atrás, que continua viva até hoje, demonstrando a sua importância. Nós estamos já quase chegando ao final do nosso tempo. Eu vou pedir, então, ao conselheiro não, ao amigo Lamartine, já que ele conseguiu estar aí agora conosco, para fazer logo as suas considerações. Depois eu peço ao Nelson para finalizar. Lamartine, por favor. Tem que dizer alguma coisa inteligente no final, né? Por quê? Não, estou fazendo uma brincadeira. Porque chega no final, houve um desencontro aqui da minha parte na participação, de maneira que eu fiquei com a metade do que foi discutido. Mas foi o suficiente para entender o seguinte: nós discutimos coisas externas, né? Entre nós, dessa reunião. Estamos discutindo, hoje é o dia olímpico, estamos discutindo o esporte olímpico, o olimpismo, os estudos olímpicos, o Barão de Coubertin, o futuro. Inclusive, veio à baila, incentivamos a questão de discutir a educação, os valores, aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Cada um dos participantes deve ter se localizado nisso. A gente fala nisso todos os dias. E há muitos anos estamos falando sobre esse mesmo assunto. Mas eu creio que tem um aspecto importante dessa reunião, que ela é muito simples. Nós tentamos seguir alguns caminhos, ou pelo menos estamos projetando alguns caminhos, que é uma ansiedade de todos, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que nós temos os nossos próprios valores, que é o valor da profissão, coisa que o CONFEF sempre fez, ele sempre buscou esse tipo de atitude com relação à profissão, é valorizar a profissão. Não adianta nada nós discutirmos externamente os fenômenos. Eles existem lá fora e nós aqui distanciados. Não, nós temos que entender que nós precisamos desses valores que nos movimentam, que nos estimulam, que nos dão sentido e que servirão para chegar àquilo que nós estamos cogitando com relação às nossas atividades. Eu acho que nessa reunião deu para perceber isso entre nós e das perguntas que, pelo menos aquelas que eu consegui seguir aqui no meu celular. E agradeço a oportunidade da participação, é claro. Muito Jorge, obrigado. Seu microfone está desligado de novo. Uma série de cumprimentos aqui a você o tempo todo aí, vocês estão acompanhando, demonstrando
o carinho que as pessoas têm por você e, evidentemente, por tudo que você representa, não só para a educação física, mas principalmente para a educação e para a filosofia do Brasil, do país e do mundo, de um modo geral. Mas do país, principalmente, que você sempre lutou por isso, sempre brigou por isso, e é isso que a gente tem que continuar fazendo, manter vivo esse processo. Nelson, por favor. Eu agradeço penhoradamente a todos. São todos meus amigos. Bem, Dia Olímpico, né? Dia Olímpico é dia de celebrar uma das grandes construções da humanidade. Os Jogos Olímpicos, se nós considerarmos desde a antiguidade, têm 13 séculos de história, mais de um milênio. Nenhum evento da história da humanidade durou tanto tempo se nós considerarmos os Jogos Antigos e os Jogos Modernos. Esse é um aspecto. Temos que celebrar, porque nenhum evento da história da humanidade reuniu frente, por exemplo, a televisão, metade da população global para assistir a abertura do seu evento, não é nem os Jogos. 4 bilhões de pessoas é o número estimado da audiência na televisão na abertura dos Jogos Olímpicos. Nenhum evento esportivo, nem os próprios Jogos Olímpicos, tem mais audiência do que a própria abertura dos Jogos Olímpicos. Dito essas duas questões, a longevidade do evento e o alcance global que ele tem hoje, a pergunta é: nós que trabalhamos com esporte, vamos abrir mão disso para corruptos, para bandidos? Eles estão tomando conta disso por quê? Porque isso é importante. Ninguém atira pedra em tomate podre, as pessoas atiram pedra em vidraça. E os Jogos Olímpicos são vidraça. O olimpismo é vidraça. A educação é vidraça. A educação física é vidraça. Portanto, vamos protegê-los. O esporte, o movimento olímpico, a educação física e a educação. Saudações olímpicas a todos. Muito obrigado, Jorge Taihilber, nosso presidente, pela oportunidade de estar contigo, com o professor Lamartine da Costa e com essa grande participação de colegas da educação física no âmbito nacional. A Marisa Araújo coloca aqui, acabou de tirar aqui, a Marisa ali colocou aqui, o seu posicionamento é com muita propriedade, professor Nelson, parabéns, é isso mesmo. Eu quero agradecer ao Nelson por ter aceito esse convite para estarmos aqui ao longo desses 90 minutos, comemorando esse dia, comemorando aquilo que é muito caro para nós. O que o Nelson colocou agora é que nós continuamos brigando por isso, independente do que possa estar acontecendo, nós acreditamos nisso. Eu penso que esse é uma grande questão. Fazemos isso com amor e acreditamos nisso. Né? O Lamartine colocou aqui a preocupação de quantos anos nós estamos trabalhando, quanto nós estamos falando sobre isso, há quantos anos nós estamos propagando isso. Eu me lembro sempre daquela frase que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento... Filosófico. Hein? Filosófico. Mas é isso que nós estamos fazendo, é isso que você faz com o seu comitê, é isso que o Lamartine vem fazendo há algum tempo, é isso que o Otávio faz, é isso que a Kátia faz, é isso que a Dirce faz, é isso que tantas pessoas que estão aí em movimentos associativos fazem. E é importante nós entendermos que o esporte é aquilo que nós, profissionais de educação física, fazemos dele. E se nós é que fazemos dele esse processo educacional, esse processo de formação, esse processo de saúde, esse processo de bem-estar, efetivamente, esta questão do olimpismo, ela é importante porque ela traz esses valores que são fundamentais para a vida, conforme todos colocaram aqui. Um bom dia olímpico para todos. Obrigado àqueles que ficaram conosco aqui
ao longo desses 90 minutos. Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito gostoso. Agradeço ao Lamartine e ao Nelson a disponibilidade de estarem conosco, comemorando esse dia, na certeza de que será mais um ano profícuo para que essa chama se mantenha acesa e que nós possamos ter um mundo cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, uma boa noite, um bom dia olímpico. Tchau, tchau, boa noite.